A dor é um espelho, e nele, você já viu a si mesmo tantas vezes. Sentiu o peso de um mundo que não entende sua essência, não é? Aquele sentimento de ser a pessoa errada no lugar errado, a cada passo. Talvez você já tenha se perguntado por que a sua presença incomoda, por que os ataques vêm sem motivo aparente, porque você é o alvo mesmo quando não levanta a voz. Sinta essa dor, esse cansaço. Ela não é sua fraqueza. Ela é o sinal de uma luz que você carrega. Uma luz que eles não podem apagar, e é por isso que tentam te atingir. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O ataque a um escolhido nunca fica impune. A sua missão é maior que o ódio deles. E quem tentar te impedir vai se arrepender. Se essa mensagem ressoa com algo em você, se ela confirma uma verdade que você sente na sua alma, inscreva-se agora no canal. Não demore. Aqui é um lugar de verdade, direção e força espiritual. Vamos juntos nessa jornada. Há pessoas que vão olhar para você e sentir uma irritação sem motivo, uma inquietação inexplicável. Você entra em um lugar e a atmosfera muda. Não porque você disse algo, não porque você fez algo, mas porque você é algo. Sua presença carrega uma verdade que revela o que está escondido naqueles que não querem ser vistos. Essa luz que você carrega não pode ser explicada em palavras. Não tem a ver com aparência ou esforço. É algo que vem de dentro, algo que vem de cima. Não importa o quanto você se esforce para viver em paz, sempre haverá alguém incomodado. Não com as suas ações, mas com a sensação de se sentirem pequenos perto do que você representa. Eles não suportam o brilho que não conseguem apagar. A sua luz revela a escuridão que eles negam em si mesmos. Quando você aparece, eles se sentem ameaçados. Não porque você quer competir, mas porque a sua existência os lembra de tudo que eles escolheram não ser. Você é um espelho, e nem todo mundo quer ver a si mesmo. Alguns vão tentar se disfarçar com sorrisos falsos. Outros vão se distanciar silenciosamente. Mas sempre haverá aqueles que atacam. Eles precisam te ferir para tentar silenciar o desconforto interno que sentem. Você se torna o alvo não porque fez algo de errado, mas porque ousou existir sem se esconder. Sua luz, sem querer, se torna uma denúncia. O mais curioso é que você nem sempre nota o impacto que causa. Você apenas vive, apenas segue em frente. Mas por onde você passa, algo muda. As pessoas te observam, te julgam, te criticam e, muitas vezes, você nem entende por quê. É porque a sua essência denuncia sem precisar falar. Sua energia confronta sem discutir. Eles não odeiam você. Eles odeiam o que sentem perto de você. E esse sentimento não é sua culpa. É apenas a consequência da presença de alguém que carrega a verdade, que carrega um propósito. Quem vive de aparência se assusta com quem é real. Quem vive nas sombras rejeita a luz. Não tente diminuir o brilho para agradar a ninguém. Você não foi chamado para se encaixar. Você foi escolhido para brilhar. E aqueles que não sabem lidar com isso terão que se ajustar ou se afastar. Seu papel não é se esconder. É permanecer, mesmo que doa, mesmo que, por vezes, seja solitário. As pessoas que mais tentam te ferir, na verdade, veem em você mais do que você pode imaginar. Elas veem o potencial, a força, a diferença, e isso as assusta. Porque elas achavam que estavam seguras em suas máscaras até você aparecer. E com o seu jeito simples, você mostrou que é possível ser verdadeiro e ainda assim permanecer de pé. Ser luz é uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Você foi moldado para esse papel. Você foi designado para carregar essa presença. Não se sinta culpado por causar desconforto naqueles que ainda estão presos em mentiras. Um dia, talvez eles entendam. E se não entenderem, a vida se encarregará disso também. Continue a sua caminhada. Continue a sua existência. A luz que você carrega foi dada por uma razão. E ela não será apagada por inveja, julgamento ou resistência. Aqueles que te atacam estão lutando contra algo que não compreendem. E essa guerra já está perdida. Porque nenhuma escuridão pode vencer uma alma que escolheu permanecer em paz. Há pessoas que acreditam que podem atacar, ferir, caluniar e sair impunes. Mas a vida não funciona assim. A lei do retorno não faz alarde, não dá avisos e não precisa de um tribunal. Ela age em silêncio, trabalha no invisível, e quando chega, chega com precisão. Cada ato intencional carrega consigo uma consequência. Quem espalha fofoca atrai a solidão, pois ninguém confia em quem vive para envenenar o nome dos outros.
Quem semeia inveja colhe portas fechadas, porque o coração que ressoa com a queda alheia não tem estrutura para sustentar a própria vitória. E quem tenta derrubar um escolhido acaba tropeçando na própria armadilha. Você não precisa fazer nada. A vida se encarrega disso. Existe uma justiça que não falha, mesmo que leve tempo. O tempo é mestre em revelar as intenções e expor os corações. Aqueles que te atacaram com palavras sentirão o gosto do silêncio. Aqueles que tentaram apagar sua luz perceberão o quão escuro é viver longe da verdade. O retorno não é vingança. É consequência. É o eco daquilo que foi lançado ao mundo. E esse eco sempre volta para sua fonte. O mal que foi lançado com intenção retorna com força, não para destruir, mas para ensinar. Para mostrar que toda escolha tem um preço, e que nenhum ataque passa despercebido diante dos céus. A justiça de Deus não precisa de defesa. Os escolhidos carregam uma proteção, e aqueles que se levantam contra ela enfrentam forças que não compreendem. A vida observa tudo, cada ação, cada palavra, cada intenção oculta por trás de um sorriso falso. E quando o tempo certo chega, o retorno acontece sem aviso, sem piedade. Você pode já ter presenciado isso. Pessoas que te fizeram mal de repente começam a sumir. Perdem a paz. Perdem as oportunidades. E você não deseja o mal a elas. Mas você observa que algo mudou. Isso não é coincidência. É uma resposta. A vida tem o seu jeito de reequilibrar tudo sem que você precise levantar a voz. E por mais doloroso que seja ver alguém desmoronar, você sabe, foi a escolha deles. Você apenas seguiu em paz. Você não respondeu. Você não revidou. Mas a vida viu, Deus viu. E quando ele age, ninguém pode pará-lo. O que foi feito contra você retorna, não para satisfazer o seu ego, mas para mostrar que ele cuida dos seus. É por isso que você não precisa gastar energia tentando provar algo. Quem vive de maldade sabota a si mesmo. Quem vive de mentira se enreda no tempo. Quem semeia injustiça colhe o isolamento. E o mais belo de tudo, quem permanece em paz colhe a honra. Quem mantém o coração limpo é sustentado por algo maior. A dor que tentaram te causar, eles sentirão, não porque você deseja, mas porque é o ciclo natural da vida. O universo se encarrega de retornar tudo com precisão. O bem retorna. O mal também. E com o tempo, cada um carrega exatamente o que plantou. Não há como escapar disso. Então, não se preocupe em se defender. Sua resposta é viver bem, crescer, seguir em frente. A verdade se encarrega de te proteger e a justiça vem ainda mais forte quando tudo parece silencioso, pois o que é verdadeiro permanece e o que é falso se dissolve por si só. Aqueles que tentaram te derrubar serão testemunhas da sua vitória. Aqueles que falaram mal de você terão que engolir o próprio veneno. E você só precisa continuar em paz, em silêncio, com fé, porque o retorno está sempre a caminho. E quando ele chega, ninguém consegue segurar. Cada vez que tentaram te diminuir, você escolheu o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Você sabia que discutir com quem não entende sua missão é perda de tempo. Enquanto eles zombavam, você crescia. Enquanto tentavam calar sua voz, você aprendeu a ouvir a si mesmo. E isso te deu uma força que poucos conhecem. A dor pela qual você passou não foi uma punição. Foi um preparo. Cada humilhação, cada desrespeito, cada abandono foram treinamentos invisíveis. Deus permitiu que você passasse por isso, não para te destruir, mas para te fortalecer. Hoje, você consegue suportar o que faria muitos desmoronarem, porque sua casca é firme. Mas mais do que isso, suas raízes são profundas. Você não é forte por acaso. Você é forte por sobrevivência. Enquanto muitos tiveram tudo fácil, você teve que aprender a fazer muito com pouco. Negaram seu apoio, mas você se tornou a sua própria base. Negaram seu carinho, mas você se tornou um porto seguro para si. Quem te vê hoje não consegue imaginar o preço que você pagou. O que antes era uma ferida, se tornou uma cicatriz. E cada cicatriz é a prova de que você superou algo que poderia ter te destruído. Cada marca conta uma história. Cada lágrima que caiu agora rega o seu propósito. Você não é uma vítima do que passou. Você é o resultado de tudo que superou com fé e dignidade. A sua dor te ensinou mais do que qualquer vitória. Foi nos momentos difíceis que você descobriu quem era.
Foi no chão que você aprendeu a olhar para cima e foi na solidão que você entendeu o valor da sua própria companhia. Enquanto muitos dependem de aplausos, você aprendeu a caminhar em silêncio. Existem pessoas que te olham hoje e sentem inveja, mas não entendem pelo que você passou. Elas não sabem das noites em que você chorou sem ser visto, dos dias em que você sorriu com o coração em pedaços, do esforço que foi preciso para acordar todos os dias sem saber se conseguiria aguentar. Mas você aguentou. O que fizeram com você não foi justo, mas foi necessário. Sem essas quedas, você não teria a visão que tem hoje. Não teria a compaixão que carrega. Não teria a coragem que pulsa no seu peito. A dor te humanizou, te moldou e te preparou para algo que poucos suportariam. Você é uma resposta. Você é um exemplo não de perfeição, mas de resiliência. Sua jornada é sua credencial. E o seu passado não é uma vergonha. É um testemunho. É força. É a prova viva de que Deus realmente exalta aqueles que o mundo tenta destruir. Você é uma história viva de superação. Não se esqueça de que a sua dor não foi em vão. Ela tem um propósito e esse propósito vai alcançar outras pessoas, porque quem passou pelo fogo e sobreviveu tem autoridade para acender a chama em outros. Você inspira não porque venceu fácil, mas porque escolheu continuar quando tudo dizia para você parar. Enquanto eles zombavam, você estava sendo forjado. Enquanto eles duvidavam, os céus te observavam em silêncio. E hoje, você começa a colher os frutos do que plantou em meio às lágrimas. Aqueles que achavam que você não aguentaria, agora testemunham em silêncio o que você está se tornando. Você é a colheita da sua própria fé. O escolhido não precisa levantar a voz. Eles não vivem para provar nada. O silêncio deles já diz tudo. Quando eles te atacam, esperam um escândalo. Esperam uma reação. Mas você não dá a eles o que querem. Você responde com calma, com postura, com presença. E isso dói mais do que qualquer palavra, porque a sua paz revela o caos que habita neles. É fácil provocar alguém. O difícil é lidar com alguém que permanece inabalável. Você aprendeu a segurar as palavras, não por medo, mas por sabedoria. Você descobriu que discutir com quem vive do barulho é apenas te rebaixar do lugar onde Deus te colocou. E você escolheu permanecer onde sua alma pode respirar. Quem vive de ódio não entende quem vive em paz. É por isso que eles te atacam. Esperam que você se abaixe, que exploda, que perca o controle. Mas você oferece o silêncio. E esse silêncio os perturba. Porque ele demonstra maturidade. Mostra força. Mostra que você já entendeu que sua energia não pode ser desperdiçada. É estranho para eles verem alguém tranquilo em meio ao caos. Mas você sabe o que carrega. Você sabe quem te guarda. E sabe que nenhuma briga vale mais do que a sua serenidade. Você entendeu que barulho não resolve. Que gritos não convencem. Que quem tem a verdade dentro de si não precisa prová-la do lado de fora. Eles querem guerra. Você oferece paz. E essa é a sua arma mais potente. A sua postura desmantela máscaras. A sua serenidade expõe o desequilíbrio. Você é um espelho. E quanto mais você se cala, mais eles gritam. Não porque eles estão certos, mas porque seu silêncio os confronta de uma forma que as palavras não conseguiriam. Alguns dizem que você é frio, outros que é arrogante, mas você sabe que isso é apenas a reação de quem não consegue mais te manipular. Você se distanciou da necessidade de explicar tudo. Hoje você escolhe o que merece uma resposta. E a maioria das provocações nem merece o seu olhar. Você é um alvo, mas não é uma vítima. É perseguido, mas não está perdido. Você está em paz, e isso irrita quem vive em guerra. Porque o seu silêncio não é ausência. É estratégia. É proteção. É uma escolha consciente de não revidar na mesma moeda. Porque você não negocia seus valores para agradar o barulho. Quem anda com Deus aprende a ser silencioso sem ser omisso. Aprende que, às vezes, a resposta mais forte é continuar crescendo, permanecer firme, permanecer de pé. Enquanto eles te atacam, você constrói. Enquanto eles te provocam, você avança. E enquanto eles te julgam, você floresce. Em silêncio, mas visivelmente. O tempo revela tudo.
Quem grita hoje, amanhã estará em silêncio. E quem hoje está em silêncio, amanhã será exaltado. Porque a verdade não precisa de defesa em voz alta. Ela tem o tempo como aliado. E você já entendeu que a justiça que vem do alto é precisa. Ela não falha, não se atrasa, e não precisa de ajuda. Continue em silêncio, não por covardia, mas por sabedoria. Porque o escolhido não perde tempo tentando convencer quem já decidiu não ver. Sua vida fala. Sua presença fala. E, acima de tudo, a sua paz fala. E fala tão alto que até quem tenta te calar, acaba ouvindo. Existem pessoas que te seguem não para te verem vencer. Elas seguem para ver você cair. Elas não torcem por você. Torcem contra você. E quando algo dá errado, elas se alegram por dentro, pois sua queda alimenta a ilusão de que você é igual a elas. Mas o que elas não veem é o que Deus já está reconstruindo dentro de você. Enquanto elas riem, você está se reinventando. Enquanto elas comentam sobre suas falhas, você aprende com elas. Você não precisa esconder as suas quedas. Elas fazem parte da sua história. E, ao contrário de muitos, você cai. Mas se levanta de novo. Porque o que te sustenta não é orgulho. É fé. E quem tem fé sempre volta mais forte. Eles observam a sua dor como se fosse entretenimento. Espalham boatos, exageram versões e criam mentiras, mas ignoram o essencial. Você não está sozinho. A cada lágrima, uma nova força nasce dentro de você. A cada tropeço, uma lição, e a cada perda, um preparo para algo maior. Porque Deus não desperdiça o sofrimento. A sua queda não é o fim. É o processo. Faz parte do refinamento. Quem ri agora não entende o que está sendo moldado no invisível. Eles só conseguem ver o que está do lado de fora. Mas o que vai te levantar não vem de fora. Vem de dentro. Vem de cima. Vem de um propósito que ninguém pode cancelar. A maioria das pessoas só valoriza o palco, mas ignoram os bastidores. E é nos bastidores que você tem sido tratado, corrigido, curado. Enquanto eles zombam, você está sendo reconstruído por aquele que vê além. E quando o tempo certo chegar, a sua volta será tão forte que aqueles que riram não terão outra escolha a não ser te respeitar. Você não precisa provar nada, nem se explicar, nem revidar. Quem te molda é maior do que quem tenta te expor. Quem te levanta é mais forte do que quem tentou te derrubar. E quando Deus decide te levantar, não há vergonha que permaneça, nem queda que impeça. A sua vitória está em andamento. Eles se alimentam dos seus tropeços porque não têm nada para celebrar em suas próprias vidas. Pessoas vazias sempre buscam o drama alheio para preencher o tédio de suas próprias almas. Mas você é diferente. Você conhece o que é cair e ainda assim manter o coração limpo. Você conhece a dor, mas também conhece o renascimento. O mais interessante é que quanto mais eles falam, mais você cresce. Quanto mais apontam o dedo, mais Deus age. Quanto mais tentam te parar, mais você avança. Porque você não anda na sua própria força. Você anda com um propósito. E quando há um propósito, a falha nunca é final. É apenas um ponto de virada. Não tenha vergonha de ter caído. A vergonha deveria ser de quem se alegra com a dor do outro. Você caiu tentando. Você caiu lutando. Você caiu acreditando. E é exatamente por isso que Deus te honra. Porque Ele conhece o seu coração. E Ele nunca abandona quem escolhe permanecer fiel, mesmo em meio às quedas. Continue em frente. A jornada é sua. Os espectadores mudam, as vozes mudam, mas a promessa permanece. Você ainda vai calar muitas bocas sem dizer uma única palavra. A sua própria volta será a resposta e a sua vida será o testemunho que muitos precisarão ver para aprender que não se ri da dor de um escolhido. É simples. Enquanto eles falavam, você agia. Enquanto eles tentavam te parar, você construía. E quando eles perceberam, já era tarde demais. Você já tinha ressuscitado. Você já tinha vencido. Você já tinha se transformado. E hoje, mesmo que não admitam, eles sentem o peso de ter tentado parar alguém que foi chamado para ir além. O castigo deles não é você desejar o mal. É você mostrar que nada os impediu. E essa verdade dói,
porque mostra que o problema nunca foi você. Foi a incapacidade deles de lidar com seu brilho, sua resiliência, seu crescimento. E agora, o que lhes resta é observar. Eles se tornaram a plateia da sua superação. E isso, por si só, já é o bastante. Você não precisa falar. Sua vida fala. Seus resultados falam. Sua transformação grita onde antes só havia julgamento. E cada vitória sua é um lembrete de que não se pode parar o que já foi determinado lá em cima. A justiça que vem de cima não falha, não se atrasa e não erra o alvo. Ela não age por impulso de vingança, mas por equilíbrio. Tudo o que é feito com intenção retorna. Não porque alguém pediu, mas porque é assim que o mundo espiritual funciona. E quando eles tocam em um escolhido, eles tocam em algo que não pertence à terra. Você pode não ver no momento, mas a resposta sempre vem. Quem semeia a confusão colhe a desordem. Quem semeia a dor colhe o vazio. E quem tenta derrubar alguém protegido por Deus, acaba enfrentando as consequências do seu próprio veneno. Não é a força humana que te guarda. É o céu. E quando o céu decide proteger, ninguém consegue romper essa proteção. Às vezes, você até pensa que ficou por isso mesmo. Mas lá na frente, tudo é revelado. A verdade aparece. A justiça se impõe. Porque o tempo é um aliado de quem é limpo e um inimigo de quem finge ser. Ninguém escapa da colheita. O que foi feito retorna na medida exata do que foi enviado. Você não precisa carregar ressentimento, nem esperar que alguém caia. Apenas continue. A justiça do alto é silenciosa, mas precisa. Enquanto alguns dormem em paz depois de ferirem, achando que está tudo bem, a vida já começou a se mover para o retorno. O espiritual nunca dorme. E quando Deus age, ele age de forma completa. Aqueles que te atacaram não ficaram impunes. Eles simplesmente ainda não perceberam. Mas a vida é paciente. O tempo se encarrega de ensinar. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Porque quem toca em um propósito toca em si mesmo, e quem fere um propósito fere a si mesmo. A justiça de Deus vem de forma limpa e definitiva. Escolhido. Entenda isso de uma vez por todas. Você não está nessa jornada para provar nada. Sua missão não é revidar ou se explicar. Sua missão é permanecer. Permanecer firme mesmo quando tudo tenta te dobrar. Permanecer de pé mesmo quando o chão treme. Permanecer inteiro mesmo quando a alma chora. Porque a proteção que te cobre é maior que qualquer ataque. Não é você quem faz a justiça. É a vida. É o alto. É o tempo. O que é verdadeiro sempre prevalece. E quem tenta te prejudicar, mais cedo ou mais tarde, colherá o que semeou. Não porque você deseja o mal, mas porque ninguém toca o que é consagrado e sai ileso. Não se brinca com o propósito. Não se desafia o que foi ungido. Continue a crescer. Continue a resistir mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando a solidão aperta. Mesmo quando o mundo duvida. Você não foi chamado para agradar. Você foi chamado para impactar. E quem impacta, incomoda, mas também transforma. Sua jornada vai deixar marcas. E essas marcas são sinais de que você não se curvou. Você não precisa lutar com palavras. A sua caminhada já grita. Seu avanço já responde. Sua história já prova quem você é. E no tempo certo, tudo se alinha. A justiça vem, a verdade aparece e aqueles que tentaram te ferir aprendem. Não se toca em quem é guardado pela mão divina. Permaneça. É isso. Quem permanece vence. Quem permanece cresce. E quem permanece vê com os próprios olhos aquilo que ninguém acreditava. A vitória silenciosa de quem foi fiel até o fim. O que você aprendeu com essa jornada de resiliência e silêncio? Chegamos ao fim de mais uma jornada, mas a sua continua. Lembre-se sempre da força que existe no seu silêncio, na sua paz, na sua resiliência. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua vida é o testemunho mais poderoso. Se essa mensagem tocou seu coração, se você se identificou com essa jornada, não saia daqui sem deixar a sua marca. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de força e clareza. E nos comentários, diga-nos o que sua jornada silenciosa te ensinou. Juntos,
somos mais fortes.